E quais são as metas que você traçou para você como comunicador, como carreira de comunicação, né? Comunicação social. Olha, meu sonho até no momento... Vem cá, comunicação é jornalismo, não é? Isso, a comunicação social ela pode envolver o jornalismo, a própria rádio e TV, né, nós estamos aqui agora, como uma carreira também de publicidade, né? Então ela pode direcionar depois, né? Ou jornalista, ou rádio e TV, ou outras criações. Exatamente. Na hora da graduação, da escolha do curso, né, que a pessoa vai falar, quero me formar, por exemplo, em comunicação social com ênfase em rádio e TV. Então é o famoso curso de rádio e TV, que vocês conhecem bem e são da área. Agora o jornalista é a mesma coisa, eu quero me formar em comunicação social e jornalismo, né? Ou quero me formar em comunicação social em publicidade e propaganda, que foi o meu caso, né? Então você tem essa abrangência e daí é lógico que a graduação te dá a especialização numa das áreas, né? Você vai escolher. E no caso você, como adolescente, você já gostava disso e você partiu para a comunicação social, mas em que época você desmembrou isso, que você queria? A publicidade? Olha, isso também eu acho que se deu no encerramento do terceiro colegial. Na verdade, acho que só depois de sair o vestibular, né? Porque quando eu prestei tanto na área de publicidade e propaganda, quanto na área de rádio e TV. Que eram as duas coisas assim que tinham uma relação mais direta. Jornalismo até eu tinha um interesse também, é uma coisa que eu gosto até hoje. Tenho amigos jornalistas também, né? É uma área muito interessante, mas sempre fiquei entre rádio e TV pelo fato de lidar muito com parte de... Eu escrevia muitas historinhas, livros, tirinhas em quadrinhos, tinha essa parte, né? E a parte de publicidade exatamente pelo lado mais criativo, né? Porque envolve muita parte de criatividade, de inovação. E daí eu fiz os dois vestibulares, tanto em comunicação social, rádio e TV, quanto publicidade e propaganda. Aí eu passei nos dois, na Unesp e ESPM em São Paulo. E aí, nesse momento, depois que veio o resultado do vestibular, pelo fato de a ESPM estar em São Paulo, que era um grande centro, né? E por ser uma das melhores faculdades na área, né? Eu optei por fazer a ESPM. Daí eu segui a carreira, mas foi uma escolha realmente decidida pelo resultado do vestibular. Tá? Como eu passei nos dois, eu optei pela carreira de publicitário. Acho que talvez até pelo próprio glamour, pela qualidade da faculdade naquele momento. Mas depois, hoje eu posso dizer que foi uma escolha acertada naquele momento. E seus pais não influenciaram, é que você já tinha esse dom mesmo? Os meus pais, como eu falei, eles sabiam que me sugeriram desde o início a carreira na área de comunicação. Mas essa escolha final, não. Né? Eu acho que ficou a meu critério, né? E até para os meus pais, talvez do ponto de vista financeiro, a SPM é uma universidade particular, né? E a Unesp, acho que era em Rio Claro, não me lembro, era pública. Então eles deixaram a livre escolha, mas o vestibular da SPM era um vestibular muito disputado, era difícil entrar, né? É uma faculdade até hoje muito, junto com a USP, são as duas melhores, talvez da América Latina, na área de comunicação social com ênfase em publicidade. Então, a hora que eu passei mesmo, aí já basicamente foi a decisão ali. E metas financeiras, fale para mim. Metas financeiras a gente estabelece. A carreira de publicitário, eu acho que ela tem uma abrangência muito grande. Como a gente conversou aqui antes do programa, você pode atuar desde a parte de criação hoje de web design, né, que é uma área que cresce muito hoje, a parte de internet. Você pode atuar na área de marketing. E a área de marketing, né, como a gente fala, a inteligência de uma campanha, você pode trabalhar desde a área de marketing político até marketing esportivo, que hoje é uma área que está em alta. Então, em termos de crescimento financeiro, a parte de criação também, né, de campanhas publicitárias, é uma carreira que, vamos dizer, em termos de interior, hoje, né, se a gente falar em Piracicaba microrregião, ela está se desenvolvendo. Ela não tem uma estrutura tão, vamos dizer, consolidada quanto os grandes centros. Sem dúvida, hoje um publicitário, para fazer uma carreira promissora, né, numa agência de propaganda de fato, né, ele teria que talvez rumar para Campinas ou São Paulo, do ponto de vista de carreira como publicitário dentro de agência. Agora, aquele que quer ser empreendedor, que é o meu caso, na verdade, eu abri meu próprio negócio. Hoje o mercado comporta grandes possibilidades para o profissional dessa área, porque hoje você pode abrir uma empresa que desenvolve websites, né, de qualidade, hoje a internet tem muita demanda, né? Hoje você tem a parte de, o que a gente chama, né, na agência de marketing digital, essas redes sociais, Facebook, Twitter, então hoje você tem agências que só cuidam disso. Então o mercado a ser explorado muito grande. Aí você tem a parte só de mídia externa, né? Outdoor, busdoor, que também tem muito mercado também no interior. Então hoje talvez como empreendedor, se você abrir uma empresa, né, souber levar e se destacar, porque é um mercado também muito competitivo, talvez a chance é maior. Em termos de salário, os maiores salários em termos de carreira dentro de uma empresa estão nos grandes centros. Com exceção
Agora, de uma outra... Porque o publicitário ele pode atuar como um criador, mas pode atuar dentro de empresas, numa área de administração, por exemplo, como profissional de marketing. Aí, nesse caso, eu sempre falo para os alunos, do ponto de vista de desenvolvimento financeiro de metas, o profissional de administração, o próprio publicitário atuando numa empresa na área de marketing, tem mais chance de crescer do que dentro de uma agência de propaganda no interior, tá? Aqui em Piracicaba, falando especificamente. No meu caso, minhas metas financeiras sempre foi ter uma independência, né, do ponto de vista de carreira e de ter um próprio negócio. Até pelo meu perfil e por área de formação, eu sempre preferi ter algo próprio, ter uma identidade própria, do que ficar refém, de repente, de estruturas já montadas de empresas. Porque as empresas, como elas foram construídas, elas são um pouco burocráticas, então os processos se repetem, né? E a vantagem do nosso trabalho na área de propaganda, eu que tenho empresa, né, é que você não tem uma rotina estabelecida. Você cria, né? Você cria e você, na verdade, tem que criar para vários clientes. Então, a gente tem lá na agência, desde clientes na área de, por exemplo, indústria e material elétrico, é um cliente. Então, você tem que fazer criações para essa área. Aí você tem um cliente que atua na área de agronegócio, por exemplo. Aí você tem que desenvolver comunicações específicas, você tem que entender de agronegócio. Aí você tem um outro que trabalha com, por exemplo, varejo. Então, a gente tem lá clientes que trabalham com consumo em geral, varejo. Então, você tem que desenvolver uma outra peça. Então, você não tem uma rotina estabelecida. Na verdade, você tem que estar sempre desligando uma chave e ligando outra, porque cada cliente é um universo à parte. E essa é uma vantagem, você ter um próprio negócio, porque você lida com clientes diferentes, né, com realidades diferentes. Quando você está dentro de uma empresa, praticamente você vai ver uma rotina estabelecida, né? Mas alguns preferem mais esse trabalho com rotina, trabalhar só numa coisa, né? Preferem mais o trabalho dentro da empresa. No meu caso, como meta, era ter uma independência de carreira no sentido de construir algo, né? A minha empresa vai fazer 5 anos agora em fevereiro. Eu fiquei, né, na verdade, 8 anos do outro lado do balcão como cliente na indústria, trabalhando na área de marketing dentro da empresa, para depois ter o meu próprio negócio. Então, eu tive que fazer esse caminho, o que eu acho que eu recomendo para todo mundo. É difícil você já sair da faculdade com uma maturidade de entender um pouco os trâmites. Então, às vezes é bom você ir ao mercado, né, ser um empregado, entender como funciona e depois, talvez, dar o seu passo. Mas a gente tem exemplo hoje da nova geração que se deu bem, mesmo, de repente, começando uma carreira diretamente depois da faculdade. Acho que hoje o mercado é muito abrangente. Agora, Roberto, uma coisa que eu gostaria que você me informasse bastante, veja, uma pessoa que ela está para decidir a carreira que ela quer traçar, se ela pensar só no lado financeiro, você acha que ela vai sair bem? Se ela está ligada naquilo, mas ela está escolhendo pela área financeira e não, assim, ela não vê outra coisa, ela só vê a área financeira. Fale para mim, como você acharia essa pessoa? Eu acho que esse é um equívoco, né? Se você traçar a sua carreira já na sua área de formação, estritamente só pela parte financeira, você corre o risco, talvez não no curto prazo, mas a médio e longo, de ter uma grande frustração, né? Porque a gente tem que considerar que em qualquer profissão, né, a vocação tem seu peso. É lógico que a gente brinca até na agência, eu acho que o publicitário é aquele cara que basicamente não trabalha, ele só vive de criações, vive no Olimpo, né? E não tem nenhum compromisso com o trabalho, pelo contrário, a gente fez até uma brincadeira lá hoje, uma agência para hoje talvez trazer resultado e funcionar, ela tem que ter 1% de criatividade e 99% de transpiração. Né? A realidade é diferente. Mas eu digo para o jovem hoje, né, quando até eu sou professor de ensino superior na faculdade, mas às vezes eu dou palestra para o ensino médio orientando carreira. E daí eu digo, escolham algo que tenha uma relação com a sua vocação, né? Então, com algo que você, de repente, tanto na adolescência ou na própria escola, né? De repente, você é uma pessoa que vai muito bem em português, história, geografia, você tem uma ênfase maior em humanas, isso pode prevalecer e te ajudar na escolha da profissão. Agora, tem aqueles que são fantásticos na parte de cálculo, engenharia, né? Tem uma capacidade racional muito forte, então talvez tenha que ir mais para exatas, né? Então, esse lado da vocação é o que vai dar sustentação. Porque você imagina você trabalhar em função do dinheiro e descobrir depois com 30, 35 anos ou 40, né, depende de cada profissão, que você, na verdade, não faz o que gosta. Então, eu já tive casos até de pessoas que eu conheço que chegaram a esse dilema de carreira. E aí foi aquela questão, uma escolha muitas vezes ou imposta pelos pais, né, que às vezes, né, almejam ou idealizam no filho uma imagem, né, de carreira, de sucesso, numa profissão, mas não uma escolha própria vocacionada. E isso eu não recomendo. Eu acho que você tem que juntar. A vocação agora é lógico, ficar atento ao mercado, né? Já tem um outro lado. Tem pessoas que escolhem um curso, talvez para um ideal muito intangível, né? Eu vou fazer, sei lá, geologia, né?
E, de repente, a pessoa se depara, está formada e não tem um mercado de trabalho. Então, é bom, acho que mesclar as duas coisas. Saber o que você tem de força na parte vocacional, mas entender as oportunidades do mercado, né? Porque acho que essa combinação que hoje faz um bom profissional sobreviver, né, e crescer e ter sucesso.